Sports.com. O programa Linha de Passe, e hoje vamos trazer uma notícia sobre um jogador do Orlando City que foi acometido de uma patologia, a anemia falciforme, e essa tem prejudicado vários órgãos do seu corpo. Um deles é o baço, um órgão pouco conhecido pela população, poucos sabem onde ele está, como ele funciona. E por isso nós fizemos uma enquete com a população, fizemos uma pesquisa para saber o que as pessoas sabem do baço ou o que elas não sabem. E você, o que sabe do baço? Você sabe me dizer o que é um baço? Sabe a função dele? Para proteger. Como proteger de que forma? Você sabe? As bactérias? Ele produz células que defendem as coisas. Baço, não. É responsável. Não sei. Estou no corpo, baço? Sim. O que ele faz no nosso corpo? Nossa, ele hoje em dia, eu não sei se ele tem alguma função, eu sei que ele é resquício de antepassados, ele antes digeria vegetais, se não me engano, hoje atualmente não sei mais isso. Eu lembro da época de escola, de faculdade, mas... Tá bom, obrigado. Você sabe o que o baço faz? Não sabe? Não. Não sabe nada do baço? Não ouviu falar? Não, já a parte do corpo, sim, mas não sei, assim, especificamente, não. Se você sabe o que é o baço, Sim, o que o baço faz no nosso corpo, você sabe? então, o baço, ele é responsável por liberar a bile, né? A bile? É. Ah, tá. Tá bom. Bom, agora que vocês já viram o que a população sabe sobre o baço, nós iremos chamar aqui alguns especialistas que estudaram e têm algo a falar sobre esse assunto, sobre esse órgão. Gostaria de chamar aqui Lucas, Dr. Lucas, doutora Luciane e doutora Ana. Sejam bem-vindos. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui que a população conhece pouco, né? Nós fizemos a enquete, nós fizemos a entrevista com a população e nós vimos que o baço é um órgão que as pessoas não sabem muito a função dele, onde ele se localiza. Eu gostaria que a doutora Luciana começasse aqui nos informando a localização, onde que o baço está no nosso corpo. Bom dia meus colegas, bom dia a todos em casa. Como podemos ver, vimos na entrevista, as pessoas ainda não conhecem muito bem esse órgão, ainda tem dúvida desse órgão. E ele é tão pequenininho, talvez seja até por isso, nós até brincamos a respeito disso, que acaba sendo esquecido. Mas assim, a localização dele, ele fica no hipocôndrio esquerdo, abaixo do diafragma. Ele mede em torno de 11 centímetros. E ele, por ser um órgão tão sensível, ele fica atrás das costelas, ali do ladinho do estômago. E ele fica atrás das costelas, né? E que serve como uma proteção para ele, né? Porque como é um órgão muito vascularizado, ele tem mais uma proteção de possíveis traumas e tudo mais. Agora que nós já ouvimos a Luciana um pouco sobre a localização, nós sabemos onde ele está e um pouco da estrutura do baço, eu gostaria que o Dr. Lucas falasse um pouco da sua função, né, para que ele serve no nosso corpo, já que ele me acompanhou na entrevista e nós percebemos que a população não sabia nem a localização e também não sabia as funções. Dr. Lucas, ao poder estar com você, você pode nos explicar a respeito do baço. Obrigado, Jean, por me convidar para esse debate. Bom dia a todos. Bom dia. Falando um pouco do caso do jogador Jonathan Menezes, ele foi diagnosticado com anemia falciforme, que é uma deformação nas nossas hemácias, que em vez de elas serem círculos, né, elas ficam em forma de foice, como se fosse uma meia-lua. E isso faz com que as nossas hemácias não consigam armazenar a quantidade de oxigênio suficiente para o nosso sangue. E como o nosso baço é responsável por regular o nosso sangue também, ele acaba tendo sua função metabólica aumentada, e com isso, como ele vai ser estimulado, como ele vai ser uma glândula, ele vai aumentar de tamanho, e esse aumento de tamanho pode gerar problemas aos outros órgãos que estão próximos, porque serão prensados por isso. Bom, o nosso órgão, ou o nosso baço, né, ele não é um órgão vital, mas ele tem algumas funções importantes
tanto no nosso sistema circulatório, como eu disse, ou no nosso sistema linfático. O baço ele é responsável por fritar não, né? Pelo amor de Deus, micromoléculas e qualquer estrutura estranha ao nosso sangue. E aí, quando a gente tiver com alguma infecção, vamos por essas bactérias ou vírus que tiver na nossa corrente sanguínea, vai passar pelo baço, o baço vai filtrar o sangue e dentro do baço, lá na polpa branca do baço, ele vai destruir essas partículas estranhas do nosso sistema sanguíneo. E essa polpa branca ela é responsável por produzir linfócitos T, que é do nosso sistema imune, e também anticorpos, que são imprescindíveis no nosso sangue para nossa proteção no nosso sistema imune. O baço também é importante porque ele também filtra o nosso sangue hemácias que nós chamamos, um termo mais popular, velhas, que elas já têm mais de 120 dias de vida e elas não conseguem mais armazenar o oxigênio. E essas hemácias velhas elas são destruídas e algumas substâncias dessa fagocitose que acontece próximo à zona vermelha, da polpa vermelha, ao redor da polpa vermelha, como o ferro e algumas proteínas, são direcionadas ao nosso fígado, que produzem algumas substâncias importantes para o nosso sangue. E uma curiosidade também no nosso baço, que acho que pouca gente sabe, não sei se meus colegas aqui sabem, mas o baço ele tem a capacidade de armazenar sangue. Não é muito sangue, mas ele tem a capacidade de armazenar sangue. E quando a gente tiver um problema, uma hemorragia, ele que vai ser responsável por restaurar esse equilíbrio no nossa corrente sanguínea, porque o nosso sistema circulatório é um ciclo. Então todo o sangue que sai do nosso coração, ele também tem que voltar para o nosso coração. Gostaria até, inclusive, de fazer uma complementação no que o Dr. Lucas disse, de uma forma até mais simplificada, tirar um pouquinho dos termos técnicos, que uma dessas funções que ele citou do baço, a gente pode até imaginar na nossa limpeza de casa. A gente faz essa limpeza, organiza e tudo mais, e aí é a mesma função que o baço realiza também no nosso organismo. Então, toda vez que entra algum indivíduo, alguma substância estranha, ele prepara e faz essa limpeza do nosso corpo para criarmos uma estabilidade, para que fique tudo certinho. Tem aqueles que até brincam, né, que ele é a limpeza do corpo. Enfim, acho que uma consideração que é válida a gente fazer com relação ao nosso, né, jogador que está enfrentando essa situação por que ele, né, parou de jogar, por que ele está impedido de jogar no final, né, dessa temporada. Sintomas da anemia falciforme seria o cansaço, a falta de ar, e aí assim, isso pode impedir ele de ter um bom desempenho em campo. Então, por isso que os técnicos, né, preferiram não colocá-lo, né, nesse time, porque ele não daria o melhor de si no campo. Ele não poderia jogar em alto nível como um atleta deveria. Isso. Não seria o melhor dele, então por isso que eles tiraram a participação dele. Mas, falando, né, do baço, especificamente do baço, ele, como foi dito, né, nós podemos... Não lembro se foi dito, nós podemos viver sem o baço, né? Nós podemos viver sem o baço, não temos... ele não é um órgão vital. E quando nós somos quando nós estamos sendo gerados, né, na fase fetal, o nosso baço é ele que produz as nossas células sanguíneas. Só que quando nasce a criança, né, quando nós nascemos, o nosso baço parou com essa função. Essa função ela é interrompida. E aí quem começa a produzir as nossas hemácias, nosso sangue, quem começa a produzir o nosso sangue é a nossa medula. Medula? Medula óssea. Não estou errado. E no caso de uma patologia, alguma coisa na medula que atrapalhe essa produção de sangue? O baço ele pode nos voltar a essa função de quando nós éramos fetos? Então, quando o nosso corpo ele é acometido por determinadas infecções, o nosso baço ele pode sim voltar a desenvolver essa função de produção de células sanguíneas.
ele pode ser tratado quando ele tem esse aumento de tamanho, ele pode ser tratado através de alguns procedimentos médicos e ele consegue voltar ao tamanho normal. Caso isso não aconteça, que é indicado o processo cirúrgico de retirada dele, né? Que o indivíduo ele não vai morrer, vai conseguir viver tranquilamente sem o baço. Deve ter algumas restrições, mas a vida dele segue tranquilamente. Então, eu acho importante também que eu e o Jean fizemos a nossa pesquisa junto com a sociedade, se as pessoas tratarem o baço com um pouco mais de carinho, porque quando a Ana falou, ele não é vital hoje para a gente, mas durante o nosso período embrionário, ele é essencial, porque ele vai produzir nossas células, o nosso sangue, vai produzir o nosso sangue. Então, acho que o baço tem que ter um lugar de carinho. Por mais que ele é pequenininho e fofinho, né, gente? Faça o chaveiro do baço. Pude entender com o que o Dr. Lucas falou, apesar dele não ser um órgão vital, né, a retirada dele pode nos prejudicar, né? Pode prejudicar o nosso sistema. Sim, nosso sistema imune ele não vai ser totalmente retirado, nós temos outras glândulas, outras partes do nosso corpo também produzem esses nossos glóbulos brancos, mas o baço, ele é uma das nossas principais glândulas linfóides, né? Então seria prejudicado, mas não morreria por causa disso. Uma coisa que é curiosa, né, que a Luciane falou a respeito, né, da limpeza do baço, é que, como foi ela que comentou, né, tem uma escritora que fala que o baço ele limpa os nossos pensamentos. É verdade. Porque como ele produz o nosso sistema imune, né, ele produz as células imunológicas, quando nós estamos com alguma infecção, com alguma doença viral, quando nós estamos precisando, né, que o nosso sistema imune ele seja exercido, ele entre em ação, o nosso baço ele começa a trabalhar demais e nós achamos que nós estamos tão cansados, né, a gripe, por exemplo, deixa a gente tão cansado, com a cara pesada, só que o nosso baço está trabalhando, então quanto mais o nosso baço trabalha, ele trabalha não para limpar apenas o nosso sangue, não apenas o nosso organismo, mas também para aliviar a nossa mente e a nossa forma, né, de estar vivendo nesse período. E eu acho essa consideração um pouco exótica, mas eu acho que ela faz sentido assim na sua essência, que às vezes nós achamos que está tudo bem, mas o nosso organismo ele está trabalhando freneticamente para poder manter-nos vivos, né? Cada coisa que a gente acha que é insignificante, às vezes nós vamos olhar lá e tem uma importância tamanha que vai nos ajudar muito e pode nos dar um melhor desempenho, né? Como o caso do jogador, se ele perde, né, como essa doença está, né, atacando ele não vai ter um bom rendimento na vida dele nesse momento. Então, acho que nós temos que, como foi dito pelo Lucas, tratar os nossos órgãos, não só o nosso baço, mas todos os nossos órgãos com muito carinho, né? O nosso corpo com muito carinho, porque tudo que ele faz é para manter a gente vivo. Bom, acredito que o programa foi muito produtivo, deu pra gente aprender um pouco sobre a localização com a Luciana, um pouco sobre as funções com o Lucas e as patologias com a Ana. Gostaria de agradecer vocês. Tudo bem? E aí, gostou do nosso programa de hoje? Falamos sobre o baço. É um órgão assim que quase ninguém conhece, é muito pouco conhecido. Então, você gostou? Amantes do esporte, será que o jogador ele vai voltar a jogar bem, tão bem quanto antes? Participe da nossa enquete. O baço está localizado na parte superior e esquerda do abdômen, em posição oblíqua, atrás do estômago, imediatamente sobre o diafragma. Então, ele está aqui, posicionado, o diafragma está aqui, e aqui são as costelas. Ele é um órgão muito sensível, por isso que as costelas estão aqui, para protegê-lo. O estômago foi cortado para que vocês possam visualizá-lo. Aqui tem as faces. A face diafragmática e a face visceral. Na face visceral, ele tem o hilo, que é essa abertura. Essa abertura é por onde sai as veias e as artérias esplênicas, os vasos. Aqui ele foi cortado num corte transversal. Aqui você pode ver as polpas, né,
a polpa esplênica branca e a polpa esplênica vermelha, por onde são armazenados o sangue. Ele também faz a filtragem das hemácias que já estão velhas, né? Assim, que já passaram pelo organismo. E ele tem a mesma função do sistema linfático, que é a drenagem. Só que no caso ele não drena linfa, ele drena sangue. E ele é complacente, ele é um órgão complacente, ele pode alterar o seu tamanho, dependendo do caso. No caso, se você tiver um problema, assim, na medula óssea, que ela tá a baixa produção, ele serve também como um repositor de hemácias no sistema, no corpo inteiro. Ele tem uma reserva de sangue, né? E ele pode dispor até de 100 mililitros de sangue, dependendo do caso da pessoa. Bom, gente, esse é o baço. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem visto o vídeo. Até!